Olá, irmãos. Hoje eu gostaria de falar em Mateus 21. No contexto do capítulo 21 de Mateus, é bom que você lê todo o capítulo. Jesus, ele está falando aos principais dos sacerdotes, aos chefes dos sacerdotes e também aos anciãos do povo. Eles eram, assim, os principais líderes da religião judaica. Então Jesus diz que com a pregação de João Batista, as prostitutas e os cobradores de impostos estavam entrando no reino dos céus adiante deles, porque eles creram na pregação de João Batista. E eles, que eram os principais da religião, não creram e por isso não adentraram no reino dos céus. Então, Jesus conta, depois disso, uma outra parábola a respeito dos vinicultores, os lavradores da vinha, que eram maus. Então, atente para esta parábola, porque está dizendo a eles. E esta parábola tem muito a ver com a igreja hoje. A igreja precisa se arrepender. Aqueles que são chamados evangélicos, muitos deles não refletem o caráter de Cristo. E o David Wilkerson, já na década de 80, chamava a igreja ao arrependimento. Estes dias eu vi a irmã Valnice falando a mesma coisa, chamando a igreja ao arrependimento. E esta parábola tem muito a ver com a igreja do dia de hoje. Vamos entendê-la então. Verso 33 de Mateus 21. E mais, atentai a esta parábola. Havia um certo proprietário de terras que plantou um campo de videiras, ergueu uma cerca ao redor delas, construiu um tanque para prensar as uvas e edificou uma torre. Finalmente arrendou essa vinha para alguns vinicultores e foi viajar. Chegando a época da safra, enviou seus servos até aqueles lavradores para receber os seus dividendos. Porém, os lavradores atacaram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram ao terceiro. Então lhes mandou outros servos em maior número do que da primeira vez, mas os lavradores os trataram da mesma maneira. Por fim, decidiu enviar-lhes sem seu próprio filho, considerando: eles respeitarão meu filho. Contudo, assim que os lavradores viram o filho, tramaram entre si: este é o herdeiro, então vamos nos unamos para matá-lo e apoderemo-nos da sua herança. E assim eles o agarraram, jogaram para fora da plantação de videiras e o assassinaram. Sendo assim, quando vier o dono da vinha, o que fará com aqueles lavradores? Diante disso responderam-lhe: ele destruirá esses perversos de forma terrível e arrendará seu campo de videiras para outros cultivadores que lhe enviem a sua parte no devido tempo da colheita. Então, irmãos, vamos entender esta parábola. Esta parábola tem duas interpretações. Uma é a interpretação literal, que é fácil de perceber, que Jesus está falando daqueles que foram enviados antes dele, e ele é o filho do proprietário da vinha, que é Deus, o proprietário, e mataram a Jesus, ou seja, que isso iria acontecer. E esta é a interpretação literal. Nós vemos que no capítulo 7 do livro de Atos, Estevão também foi morto ao apedrejamento. Mas esta parábola tem uma explicação, uma interpretação que é simbólica, que é também chamada de interpretação profética. E é esta que nós precisamos prestar atenção, porque ela diz a nós, a igreja do século XXI. Amém? Vamos ver. Alguns anos atrás, já vários anos atrás, eu estava numa igreja, num domingo de manhã, e a igreja encheu demais, muito, muito mesmo. E quando chegou na hora da pregação, a pessoa que estava pregando, enquanto ela estava pregando, uma pedra grande bateu contra a parede onde estava reunida a igreja, naquele salão. E ao bater a parede, pelo som, pelo barulho, eu percebi que a pedra era grande.
é um pouco maior que meio tijolo, talvez 3/4 de tijolo, pelo som da pedra. Eu fiquei admirado como num domingo de manhã, tendo vários diáconos lá fora, né, tomando conta dos carros, tinha diáconos na portaria. Como que alguém faz isso? Então eu fiquei olhando para a portaria para ver se eles pegavam uma pessoa que havia feito isso, e daqui a pouco uma outra pedra do mesmo tamanho era arremessada, e bateu contra aquela parede. Eu fiquei admirado de não ter pego nos vitrais do edifício da igreja e ter caído na cabeça de algum dos membros que estavam sentados. E eu ficava só olhando isso, preocupado com o que estava acontecendo, e não prestava atenção na pregação. E nisso uma terceira pedra surgiu, e eu vi a pedra. Dessa vez eu vi. Eu vi que ela não veio de fora do edifício da igreja, estava de dentro, justamente da parte do púlpito. E eu estranhei como alguém lá da frente, perto do púlpito, talvez atrás do altar, abaixado, ele atirou essa pedra. Como isso é possível? Todo mundo está olhando lá para frente, não tem como alguém fazer isso. E nisso que eu estava pensando nestas coisas, eu vi sair da boca da pessoa que estava pregando uma enorme pedra, e ela sendo arremessada contra a parede onde eu estava. E eu então aí entendi que tratava-se de uma visão espiritual. Era a palavra de conhecimento em ação. O Kenneth Hagin diz que a palavra de conhecimento é uma fração do conhecimento de Deus transmitido ao homem a respeito de coisas ou de pessoas, no passado ou no presente. Esta era a visão espiritual. A palavra de conhecimento em ação numa forma de visão. Ela pode ser também vinda na forma de palavras. E assim que acabou o culto, quando eu cruzei com aquela pessoa que estava pregando no corredor, ela baixou a cabeça para não ter que me cumprimentar. Então eu entendi que aquelas pedras, eu era o alvo. E depois disso houve uma perseguição contra a minha pessoa. Alguns dias depois, um pastor auxiliar veio falar comigo pedindo uma carta de apresentação, que os pastores tinham satisfação em me receber, mas dentro de mim a palavra de conhecimento entrou em ação novamente. Só que desta vez eu ouvi dentro do meu espírito, no meu entendimento, hipocrisia. E eu não utilizava esta palavra, hipocrisia. Logo em seguida, enquanto ele falava, eu ouvi no meu interior: cada palavra é uma mentira. E eu não usava esse termo, cada palavra é uma mentira. Então eu vi que era a palavra de conhecimento em ação. E depois que a pessoa falou, então a palavra de conhecimento me disse: o teu nome está sendo rejeitado, o que você fará? Foi o que o Senhor disse para mim. Então eu pensei comigo mesmo: bem, se a água deste aquário está sendo rejeitada, eu vou para outro aquário, pensei comigo mesmo. Mas então eu saí daquele lugar e saí daquela denominação e fui para um outro lugar. E depois disso eu fiquei sabendo que aquela pessoa falou mal a meu respeito, até alguns irmãos queriam que eu movesse uma ação contra ela. Eu falei: de maneira alguma. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, pessoas que se movem em ações contra outros cristãos está escandalizando o nome de Jesus. Não devemos fazer esse tipo de coisa, e eu não fiz. Isso é um problema dela, espero que ela se arrependa e ponto final. Vamos orar pela pessoa, né, para que haja arrependimento. E é isso, o simbolismo. Aquela pessoa estava me atacando pedras espirituais. Há muitos anos atrás, eu estava numa igreja também, eu olhei para o púlpito e vi a face do pastor, e o seu semblante estava caído. Quando nós vemos isso na Bíblia, nós vemos lá no capítulo 4 de Gênesis, que o semblante de Caim caiu. E o Senhor falou a Caim que o semblante dele estava caído, porque caiu o seu semblante. E logo depois disso, Caim cometeu um assassinato, matando o seu irmão Abel. Então aquele pastor
assim que eu vi o semblante dele caído, era uma visão espiritual, era a palavra de conhecimento em ação. Só que naquela época eu não tinha percebido que eu estava tendo uma visão. Eu achei que eu vi fisicamente aquilo, mas você não tem como ver isso. Era a palavra de conhecimento ao meu entendimento para saber o que iria acontecer. E logo em seguida o pastor pegou o microfone e começou a falar, e o rosto dele começou a ficar irado e ficar vermelho, e ele começou a falar contra um irmão da igreja. E ele, com a espada da sua boca, matou o seu irmão. Veja, espiritualmente, a nossa língua, ela se transforma numa espada, principalmente quando você vai falar mal, irado contra uma pessoa ou de uma pessoa. E foi isso que ele fez. E aquela pessoa com quem ele falou execradamente, publicamente, ela morreu espiritualmente, porque ela recebeu aquela ofensa no seu coração. Ele não era maduro espiritualmente. E se você não é maduro espiritualmente, você acaba ficando ressentido, e foi isso que aconteceu com aquela pessoa. Veja, o Senhor estava me mostrando isto, me prevenindo destas coisas. Em João 16, Jesus fala a respeito disso, que os escândalos, né, que a palavra no grego é escandalon, que é tropeço, que poderia vir sobre as pessoas, né, para que ninguém vacileis na fé por causa dos escândalos. Porque pessoas estará fazendo esse tipo de coisa, matando as pessoas espiritualmente, achando que está prestando um culto, um favor a Deus. Em Lucas 17, ele diz: é inevitável que venham escândalos, mas ai por meio daqueles que vierem esses escândalos, quem fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim. Aquele pastor estava fazendo tropeçar, ferindo espiritualmente aquele rapaz a respeito de quem ele estava falando. Jesus, no capítulo 26 aqui do Evangelho de Mateus, no versículo 52, ele fala algo muito interessante. Pedro desembainhou a espada e feriu a orelha do sacerdote, do auxiliar, né, do servo do sumo sacerdote. Então Jesus diz: embainha a tua espada, porque aquele que usar da espada para ferir, pela espada também ele será ferido, ele será morto pela espada. Ora, Jesus não falou da espada física, ele aproveitou a situação para trazer um ensino espiritual. Ele está falando da espada da língua, que quem ferir com a espada, também com a espada, ele será ferido, ele será morto. Apocalipse, no capítulo 13, verso 10, fala a mesma coisa. Fala: aquele que é levado ao cativeiro, para o cativeiro irá, e aquele que fere a espada, pela espada morrerá. Ele está falando da espada espiritual, que é a nossa língua, quando nós usamos para ofender um dos membros da igreja. Foi o que aquele pastor fez. Ele feriu o seu irmão, assim como Caim feriu o seu irmão Abel. Então nós vemos que há sempre uma palavra com um ensino profético, com um ensino simbólico, da mesma forma que Gênesis capítulo 4 está ensinando isto para nós. Nós precisamos entender a palavra espiritualmente e saber o que ela significa. É muito importante isto, entender a simbologia. E isto só é vindo por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que revela estas coisas, porque ele inspirou as pessoas a escreverem as Escrituras. Ele mesmo inspira aqueles para compreender as Escrituras. Isto nós precisamos entender e nos arrepender destes pecados. Amém? E em seguida, Jesus vai falar de uma outra parábola, que é da construção civil. Isso eu falarei na próxima pregação. Primeiro ele está falando dos lavradores maus, e agora ele vai falar a respeito da construção civil. Ele está usando dois exemplos diferentes, falando do mesmo assunto. Amém? Em nome de Jesus,
Um bom dia.